Clã, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre rage pra vocês e sobre como você pode superar o rage. Mas antes de falar sobre o rage em si, eu vou pedir pra você se inscrever no canal do Laboratório de Zal e também pra você deixar um gostei maroto aqui, porque esse gostei ele faz com que o vídeo continue sendo divulgado e principalmente que você receba esses vídeos no futuro, porque o YouTube tá tesourando hardcore o canal. Eu acho que nem tem necessidade, sabe, de ter inscritos, porque pra que você tem inscritos se o pessoal não recebe os vídeos, né? Mas de qualquer maneira, é aquilo, é uma milestone, é uma forma de vocês mostrarem pra mim que o que eu tô fazendo é certo e é bom. Mas de qualquer maneira, deixa aquele gostei, porque isso é realmente muito importante. Bom, pra começar falando sobre rage, eu vou falar sobre o rei dos rages, né? Que é o não é o Rastad, é o Tyler One. O Tyler One, ele é um cara dos Estados Unidos que ele é super rage, ele é super tóxico, ele é super destrutivo. A diferença entre ele e o Rastad é que o Rastad, ele é mais destrutivo pra ele, enquanto o Tyler One, ele direciona isso pras outras pessoas. Então ele faz a vida das outras pessoas pior. Então, tipo, no caso do Tyler One, ele literalmente ele é um psicopata mesmo. Ele se vitimiza, ele manipula as pessoas, ele controla as pessoas, ele usa as pessoas do jeito que ele quiser. Que nem ele tá usando as pessoas agora. Tanto que vocês não devem ter sabido disso, mas teve uma treta lá nos Estados Unidos com isso, que um rioter desabafou, criticou o Tyler One, falou que ele ia morrer numa overdose, e aí a Riot demitiu esse rioter por causa disso. Por quê? Porque gera uma treta, né? Gera uma situação negativa pra cima do rioter, gera uma situação negativa pra comunidade e pra Riot, né? Que fica com uma imagem negativa também. Então a imagem é muito importante pra essas empresas, não só pra Riot, tipo pra qualquer empresa. Então, muitas pessoas aqui que são sociopatinhas, e eu sei que tem muita gente sociopata, tem muita gente aqui no laboratório que fica compartilhando coisa de gente morrendo, ou gatinho morrendo no Facebook. Quem me segue no Twitter deve ter visto que eu fiquei bem chateada aí com um inscrito do laboratório que estava no meu Facebook e compartilhou um gatinho sendo assassinado, dando risada, do gatinho morrendo. Eu fiquei bem bolado com isso, porque eu, particularmente, eu gosto muito de animal, principalmente gatos. Como você sabe, eu sou cheio dos gatos aqui em casa. Então, ver um gatinho morrendo assim e alguém dando risada e várias pessoas dando risada, isso é bem doentio. Então, tomem muito cuidado, sério, muito cuidado mesmo, porque essas empresas, elas vão atrás. Elas vão pesquisar o seu Facebook. Isso é uma dica que eu dou pra você que quer arrumar um bom emprego. Porque se você for arrumar um bom emprego numa empresa dessa e você for uma pessoa que compartilha esse humor sádico ou que faz comentários racistas brincando, você tem muita chance de ser demitido da sua empresa por causa disso. A gente vive num mundo onde a gente é julgado todos os momentos. Você que tem medo de jogar porque você vai ser julgado pelas 4 pessoas do seu time e pelos 5 do time adversário, pensa que quando você está no seu emprego, você não está sendo julgado só por 5 ou 4 pessoas, mas por todo mundo que está lá vendo o seu trabalho ser feito. Então você é julgado o tempo inteiro pelas outras pessoas. Você julga as outras pessoas, inclusive. Quando você anda na rua, você vê uma pessoa, você julga ela. Então toma muito cuidado com as coisas que você fala. Toma muito cuidado. Porque às vezes você tá falando coisas pra afetar as outras pessoas porque você quer ver a reação delas. Mas às vezes isso é o que te fecha e isso é o que faz mal pra você. Então se você tem um problema de infelicidade ou um problema social, ou não tem amigos, ou não tem namorado, ou não tem esposinho, qualquer coisa que você busque, eu quero que você saiba que isso pode ser, tá vindo disso aí. Dessa sua atitude negativa em relação às outras pessoas. E agora eu quero falar sobre o rage, né? Que eu prometi pra vocês que eu ia falar sobre rage nesse vídeo. Bom, a pessoa que dá rage, ela pega e extravasa, né? Ela fala, ah não, esse cara é lixo, meu Deus, como que eu não xingo esse cara? Ah, tem gente que joga tão mal que merece ser xingado. Muitas pessoas falam isso pra mim. Mas por que isso tá errado? Primeiro, isso não vai ajudar ninguém, não vai ajudar você, não vai ajudar o cara não vai jogar melhor. E segundo, como eu falei pra vocês, isso atrai o julgamento das outras pessoas. Então, as outras pessoas vão te julgar negativo e geralmente quando você é julgado negativo pelas outras pessoas, você tende a ser mais negativo. Então, fizeram uma pesquisa, inclusive lá nos Estados Unidos, sobre isso. Pessoas que sofrem preconceito, elas tendem a ter uma performance inferior às pessoas que não sofrem. Eles separaram 2 grupos de pessoas que sofrem preconceito. Um grupo fechado não sofreu e o outro sofreu. E aí eles colocaram essas pessoas para fazerem provas. As pessoas que sofreram preconceito, elas realmente foram muito inferiores às pessoas que não sofreram preconceito. Isso é o que acontece entre a gente. Então você pode achar que você é dono de você, que ninguém influencia a sua vida, mas influencia bastante, sim. Isso é psicologia. Então você tem esse problema, né? Tipo,
Pessoas que acham que é certo ficar dando rage e xingando as outras pessoas. Por quê? Porque aqui na internet você pode fazer o que você quiser e aqui não tem meio que um código de regras. Na rua você não pode sair xingando as outras pessoas. Se você sair brigando na rua, é capaz que você seja preso. Então você tem que seguir as regras obrigatoriamente. Já aqui na internet, não, você é livre, mas você tem que seguir as regras do lado de fora. Por quê? Porque você vai interagir com outras pessoas. E aí eu falo pra vocês, alguém que dê rage, essa pessoa nunca vai ser jogadora profissional. Essa pessoa nunca vai atingir o objetivo dela. Alguém que é muito rager nunca vai atingir o objetivo dela. Você fala pra mim, não, mas o Hastad é diamante. Sim, mas o Hastad, se ele não fosse rager, ele tem mecânica God. Ele podia muito bem ser um cara que tá jogando no desafiante, que tá jogando lá no profissional. Quem tá no desafiante é uma pessoa que é muito estável mentalmente. Geralmente pessoas que têm ataque de raiva, elas não são estáveis mentalmente, porque elas não conseguem controlar o seu próprio sentimento. E se você não controla o seu sentimento, a culpa não é dos outros de desencadear esse sentimento. Então, quando você tem um ataque de fúria, a culpa não é do seu topo que está fidando, a culpa é sua. A culpa é sua porque você não consegue controlar, você não sabe controlar. E a gente tem um problema muito sério. A gente acha que a gente tem como, sabe, tem como soltar essa raiva. E a gente acha que essa é a única maneira de soltar a raiva e pronto, você só resolve o problema da raiva soltando ela. Mas na verdade é o contrário. Quando você solta a raiva, você está criando mais raiva. Então, você que começa a xingar as outras pessoas, você não vai parar de ter raiva, você vai piorar cada vez mais. Então, para você resolver o problema da raiva, você tem que fazer algo chamado sublimação. Sublimação é uma coisa da psicanálise que é literalmente quando você pega e troca uma coisa que você já fazia. Por exemplo, digamos que você tem problemas sérios na sua família briga com você. Esse sentimento negativo, ele vai ficar em você e ele precisa ser descarregado em algum lugar. Você pode descarregar esse sentimento no jogo, você pode descarregar nas outras pessoas, ou você pode descarregar esse sentimento de uma maneira positiva. O nome de descarregar de uma maneira positiva é sublimação. Por quê? Porque você encontra o prazer em outras coisas, entendeu? Então você tira aquele foco do prazer e você coloca em outro lugar. Então, quando você descarrega o seu sentimento negativo em alguma outra coisa, tipo, que você torna ele produtivo, algo positivo, você está sublimando esse seu sentimento. E aí o que acontece? Você pega, por exemplo, assim, você foi xingado pela sua mãe, ficou chateado, aí você vai e faz uma pintura, você faz um desenho bonito, você vai tocar uma música, você faz um vídeo pra internet, você produz algo. Quando você produz algo, você coloca o seu sentimento ali. E às vezes o seu sentimento, ele torna aquilo mais legal. Então, seja escrever, seja fazer um vídeo, seja produzir qualquer coisa que seja, isso vai te ajudar a lidar com esse sentimento negativo. E esse sentimento negativo, ele vai embora, vai ser um alívio para você. Então, você vai estar 100% para jogar. E por que é ruim você jogar para descarregar esse sentimento negativo? Pode ser que você consiga também sublimar esses sentimentos negativos no jogo. Por quê? Porque é prazeroso vencer. Principalmente em um jogo competitivo. Mas você não vai vencer sempre. Então, quando você está perdendo, você está estacando o sentimento negativo da derrota do competitivo com o seu sentimento negativo que você já estava carregando. Então, você fica com dois sentimentos negativos. E aí, às vezes, isso acaba caindo nas outras pessoas. Cair nas outras pessoas é uma forma destrutiva de você extravasar o seu sentimento negativo. É que nem você se cortar. Tem gente que se corta, não se corta pra matar, não. Tipo, fazer corte no pulso. Fica fazendo cortezinhos do braço, sabe? Fica cheio de cicatrizes no braço, porque é a forma que ela tem de encontrar alívio no sentimento negativo dela. Então, você literalmente sente alívio quando você faz isso. Então, quando você tem uma angústia, geralmente, você tem que sublimar ou encontrar um caminho pra ela, porque senão você vai ficar se sentindo mal. E a ideia de você fazer isso xingando as outras pessoas só vai piorar, porque vai gerar mais e mais sentimento negativo pra você. E isso vai te afastar das outras pessoas, que vai gerar mais sentimento negativo, e aí vai ser um loop eterno e você vai se ferrar por causa disso. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é sobre ser jogador profissional. Por que o jogador profissional não pode ser rager, não pode ser um cara negativo? Primeiro, ele tá num ambiente que tem que ser positivo. Então,
Você está morando numa casa, se você for negativo ali, você vai embora daquela casa, porque você vai estar sendo um vetor negativo. Tem vários jogadores maravilhosos que não entram no competitivo porque eles são negativos demais. Um exemplo deles é o Hastad. O Hastad, se ele não fosse tão rager, ele com certeza estaria no profissional, porque ele joga muito bem, ele joga no nível profissional. A questão é que ele não tem estabilidade mental para isso. Então, você pega um jogador que é rager, ele nunca vai ser jogador profissional, ele nunca vai estar no elo alto. Por quê? Porque ele não tem como atingir o máximo dele. O Tyler, ele é rager, mas ele joga muito bem. E ele tá no nível profissional, mas ele também não tá jogando profissional justamente por causa disso. E ele tá, sendo banido pra sempre justamente pelo comportamento negativo dele. Então, faz com que ele não seja 2 vezes o jogador profissional. Outra coisa sobre o jogador rager. O jogador rager também traz coisas negativas para a organização que contrata. Por exemplo, no caso do Sejuro, o Rioter que desabafou. Ele trouxe algo negativo para a Riot e a Riot teve que demitir ele. Então, eu não acho que foi certo, mas foi justo. Por quê? Porque as pessoas se sentem frustradas e isso vai gerar uma coisa negativa para a empresa. E a empresa é os seus funcionários. Então, manter um funcionário tóxico é a mesma coisa que você dizer que a toxicidade é liberada. No laboratório mesmo, às vezes eu tenho que, banir certas pessoas que têm um comportamento tóxico. Por quê? Porque o laboratório é um lugar de positividade. Eu quero que as pessoas que entrem no laboratório saibam que ali dentro é um lugar acolhedor, onde as pessoas vão abraçar ela e vão aceitar ela pelo que ela faz e pelo que ela é. Então eu quero que as pessoas saibam disso. Eu não quero ter pessoas lá que mostrem o contrário, entendeu? E principalmente pessoas que julguem as outras lá dentro. Eu quero que ali seja um grupo de pessoas que pensa mais ou menos como eu, né? E como o Kevin também. Então, o cara pega e... nem vou dar um exemplo metaforando, não. Vou dar um exemplo real. Lá nos Estados Unidos, a Immortals é um time muito grande e é um time de CS que contratou um time brasileiro também. E aí aconteceu o seguinte, o time brasileiro não foi jogar a final do campeonato, eles atrasaram e eles levaram WO por causa disso. E aí falaram que os brasileiros eles não foram jogar porque eles estavam na balada. E aí o que o brasileiro falou? O cara falou, eu espero que você morra. Falou isso pro cara que falou que eles estavam na balada. E aí, o que aconteceu? Pegou mal pra Immortals, pegou mal pro time. Já tava pegando mal porque tava rolando essa fofoca de que eles estavam na balada. E aí o cara foi demitido por causa disso. Então um jogador profissional que não conseguiu se segurar foi demitido. No caso aqui do Brasil, o Yoda falou mal do frango lá. Fez uma piadinha bem de mau gosto no caso, né? Eu sei que pra vocês não é uma piada de mau gosto, mas pode ter certeza que tem muito asiático que se importa com isso. Eles são minoria, mas não quer dizer que eles não se importem, entendeu? É engraçado fazer uma piadinha sobre isso? Talvez seja, mas para essas pessoas não é engraçado, porque elas são justamente as pessoas que estão sendo zoadas. A mesma coisa que você fazer piada com português, não é engraçado para o português. E então acho que você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala para você não acabar ofendendo alguém ou magoando alguém. Então, o Yoda falou uma coisa meio que desnecessária e como ele é um formador de opinião, várias pessoas veem aquilo, seguem ele. A gente falar uma coisa disso não tem a mínima diferença. Aliás, eu tenho, porque eu já tenho também o formador de opinião, né? Eu tenho aqui uma legião de fãs. Vocês são muitos já zaunitas. Eu não consigo nem ver aqui no horizonte quantas zaunitas são. Então eu tomo cuidado para fazer isso, né? Para não pegar e fazer algo negativo, falar algo negativo. Porque senão as pessoas vão pegar isso, vão divulgar, e aí eu vou aparecer no Treta Legends, e aí eu vou ser visto por todo mundo como um cara tóxico, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Da mesma maneira que o Yoda vacilou ali, e ele foi punido por causa disso. Claro que pros inscritos dele isso não significa nada. Pros inscritos dele foi divertido, o pessoal faz piada com o Cleitinho até hoje. Mas pro resto do pessoal, isso não é engraçado. E isso é bem triste. Então o pessoal acaba julgando o Yoda de uma maneira negativa também. Por quê? Porque o pessoal não conhece o Yoda. E quem não conhece, geralmente vai se basear nas coisas que saem. E as coisas que saem negativas, elas vão muito pro alto. No caso, o Yoda fez um comentário ali que foi interpretado como racista. Pronto, nem vão ver qual foi o comentário, só vão escrever Yoda foi racista. Todo mundo vai achar que o Yoda foi realmente racista e a Riot vai olhar aquilo e vai falar, pô, todo mundo vai achar que o Yoda foi racista. É melhor a gente pegar e... vamos ter que punir o Yoda. E vamos ter que punir vamos ter que punir a empresa que contrata o Yoda. Nem vamos punir ele também. E aí, solta uma multa lá pra ele e proíbe ele de jogar por, 2 jogos. E aí... entendeu? Vocês têm que pensar muito nisso. Vocês nem tanto, porque o que vocês falam aqui tanto faz, né? Vocês podem xingar a mãe aí nos comentários que ninguém vai fazer nada. O máximo que eu vou fazer é banir alguém que xinga. Porque eu tô banindo bastante. Mas não vai ter, por exemplo, uma repercussão gigantesca. Imagina assim, eu sou banido amanhã.
Aí os caras vão falar, pô, o Dark, ele fala lá no canal dele que ele é super positivo, mas ele foi banido por toxicidade, como assim? Entendeu? Então é importante, e principalmente quando você tem uma marca. No caso do Laboratório de Design, ele já virou uma marca também pra mim. Então tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo, eu acho que reflete um pouco no que o laboratório ele significa, mais do que eu. O laboratório ele é baseado em mim, isso é verdade. Mas ele não é só baseado em mim, ele é baseado em todos vocês que estão aqui todos os dias ouvindo os vídeos. Hoje eu fiz um vídeo um pouco diferente no tempo, né? Geralmente eu lanço o vídeo bem cedo. Eu acabei acordando um pouquinho mais tarde e também não estava muito satisfeito com o resultado desse vídeo. Fiz um vídeo para poucos. Esse é um vídeo que eu sei que não vai ser divulgado para ninguém, porque ele é longo e porque as pessoas não gostam de assistir vídeos longos e principalmente porque o YouTube tá me tesourando também. Mas eu sei que esse vídeo vai ser ouvido até o final por algumas pessoas. E é justamente para você que eu quero que você pegue e entenda essa mensagem que eu tô passando para você. Sabe que o que você fala tem uma resposta do outro lado, por mais que você ache que não tenha. E principalmente se você for rager, que tipo, não existe só essa maneira de lidar com a frustração, que você tem que encontrar uma maneira mais positiva. Eu fiz um vídeo sobre coping, eu vou deixar aqui no comentário. O primeiro comentário vai ser um comentário meu com um vídeo de coping. Você pode entrar lá e dar uma olhada nesse vídeo. Bom, hoje mais tarde talvez eu lance um vídeo. Se não, amanhã de manhã, no mesmo horário, 10 horas. Beijão, clã. Até depois. Amo muito vocês.